Muitas pessoas vêm reclamando nas redes sociais que a animação de Invencível tá horrível, que nada tem impacto e que tudo parece que tá sendo animado no PowerPoint. Apesar de ter um pouco de verdade nisso, eu acho que algumas pessoas acabam pegando muito pesado ou falando coisas que elas não entendem. Como, por exemplo, não entender como funciona o processo de animação ou acabar culpando os animadores por problemas que eles nem têm culpa. Então nesse vídeo eu vou tentar esclarecer e explicar realmente o que tá acontecendo com a série. Eu assisto Invencível desde a primeira temporada, e apesar de ainda estar gostando muito da série, ela realmente teve algumas recaídas na parte da animação. A partir da segunda temporada, parece que ficou mais evidente a questão de acting e variedade de expressões dos personagens. Pegando algumas cenas da primeira temporada, a gente consegue notar que os personagens tinham expressões mais variadas e menos duras. Já nas temporadas seguintes, parece que não existe mais essa variação de expressão, parece que eles escolhem não deformar muito o modelo dos personagens, e isso acaba criando essa sensação de que a animação tá mais engessada. Outra coisa que se perdeu um pouco foi na parte de sombreamento. Parece que a série foi ficando cada vez mais chapada e simples na sua composição. Claro que ainda tem cenas com uma boa iluminação, mas ainda assim ela ficou um pouco mais inferior. E claro, a parte das lutas é o que chama mais atenção. Apesar de nem todas as lutas da primeira temporada serem incríveis e tal, parece que a gente tinha mais cenas bem trabalhadas, até lutas que não eram as lutas principais, elas eram melhores animadas. Mas aí você vai me dizer, ah, mas é só botar mais dinheiro, então tá tudo certo, o problema é só dinheiro mesmo. Coloca dinheiro no cu dos animadores aí que tá show. Mas não é bem assim. A questão é que algumas coisas mudaram desde a primeira temporada. O estúdio Wind Sun Sky foi o responsável por cuidar do projeto na primeira temporada, mas nas seguintes a animação foi terceirizada para outros estúdios, como Maven Image e Tiger Animation. Ou seja, a Wind Sun Sky já não tinha controle total do projeto e passou mais a coordenar esses outros estúdios. Parece besteira, mas isso pode alterar bastante o resultado final. Outra coisa que mudou foi o tempo de produção da série. Na primeira temporada eles tinham cerca de 3 anos de produção, enquanto nas seguintes eles tiveram apenas 1 ano entre temporadas. Só isso já resulta em uma animação mais simples e menos fluida em momentos que não são tão importantes. Além disso, a série tem episódios com duração média de quase 50 minutos. Então imagina, a equipe ela tem só 1 ano para produzir episódios de quase 1 hora cada, com cenas de ação no meio. Já dá para entender porque às vezes eles precisam colocar um personagem estático falando na tela ou usar um PNG sendo arrastado ali em cenas de voo. Às vezes é isso ou não faz, filho. Não tem muita escolha. Outro ponto muito comentado é a questão dos dubladores. Talvez você que assiste dublado ou simplesmente não sabe ler legenda, mas na versão original o elenco é cheio de gente famosa. O Nolan, o Omni-Man, é dublado pelo J.K. Simmons, ninguém menos que o J. Jonah Jameson, do Homem-Aranha. Já o Invencível, ele é dublado pelo Steven Yeun, o Glenn de The Walking Dead, que toma aquele porradão na série. E já que a gente tá falando de The Walking Dead, o Conquista, que parece ter como habilidade especial melhorar a qualidade da animação quando ele aparece, é dublado pelo Jeffrey Dean Morgan, o Negan. E ainda tem vários outros nomes grandes no elenco, nem vou ficar comentando aqui porque senão vai ser o vídeo todo. Ou seja, não é um elenco que você paga uma coxinha e um guaravita e tá tudo certo. É muito dinheiro só na parte da dublagem. E nisso, inevitavelmente, a parte da animação acaba ficando mais limitada. Apesar de Invencível ter sido um sucesso, não existe nenhuma informação de que a série teve um aumento significativo de orçamento. Na real, tudo indica que ela continua operando como um orçamento bem básico mesmo. Além disso, existem relatos de funcionários sobrecarregados e até algumas demissões ali. Ou seja, o animador, além de se ferrar para entregar, ainda corre o risco de rodar. Tem inclusive um comentário de alguém que trabalhou na série em um vídeo de um fã que recria a composição de algumas cenas. A pessoa comenta que, com mais de 200 takes de efeitos visuais, seria impossível trabalhar uma composição mais elaborada, com um time de apenas 4 pessoas. Segundo ela, talvez com uma equipe de 10 pessoas no mínimo, isso seria possível. No final, essa pessoa ainda comenta que eles não podem alterar muito do visual da série, porque precisam seguir o
estilo definido pelo Robert Kirkman, o criador de Invencível. Enfim, dando a minha grande opinião de bosta aqui, eu acho que muita gente acaba sendo injusta com a equipe de animadores, sendo que eles têm pouquíssimo poder de decisão no processo. O próprio Robert Kirkman já comentou em entrevistas que prefere manter esse modelo atual para manter o hype constante da série. E isso, infelizmente, traz consequências para o resultado final. Com pouco tempo e um orçamento limitado, o estúdio acaba não tendo muita escolha. Eles precisam fazer concessões. Então a solução mais estratégica é justamente o que a série vem fazendo desde a segunda temporada: simplificar o visual em certos momentos e concentrar esforço nos episódios ou cenas mais importantes, geralmente nas lutas grandes ou quando aparece o Conquista. No diálogo, eles economizam para conseguir entregar o resto. Mas tem outro ponto que eu acho que pouca gente comenta, que é a própria proposta visual de Invencível. Invencível nunca foi uma série que se apoiou 100% em animação super fluida o tempo todo. Desde a primeira temporada, ela utilizava vários atalhos de produção, cenas com pouca movimentação, uso de câmera para simular ação, cortes rápidos para esconder limitações. Só que como o resto estava bem mais equilibrado, isso não chamava tanta atenção do pessoal. Agora, como a qualidade caiu em alguns pontos, e essas artimanhas ficaram mais evidentes, entende? Outro detalhe importante é o estilo de adaptação. Invencível, ele é baseado em quadrinhos e muitas cenas da série são praticamente quadros adaptados diretamente. E aí a gente entra em um conflito. O que funciona muito bem no quadrinho nem sempre vai funcionar na animação. Um quadro estático num quadrinho pode ter muito impacto, porque você controla o tempo da leitura. Já na animação, se esse momento não for bem trabalhado com movimento, direção, ele pode só aparecer sem molho. Além disso, tem a questão da direção também. Mesmo com uma animação limitada, uma boa direção consegue esconder muita coisa. Uso de enquadramento, corte, trilha sonora, timing de fala, tudo isso ajuda a dar mais impacto. E talvez um dos problemas das temporadas mais recentes seja justamente uma direção menos criativa em alguns momentos, que acaba expondo ainda mais essas limitações. E não dá para ignorar também o contexto da indústria. Hoje em dia, a produção de animação, seja japonesa ou ocidental, ela tá cada vez mais apertada. Prazos curtos, equipes reduzidas, múltiplos estúdios trabalhando ao mesmo tempo. Isso praticamente virou padrão. Então o que a gente vê em Invencível não é exatamente um caso isolado. É mais um reflexo de como a indústria tá funcionando hoje em dia. E aí entra uma expectativa meio desalinhada do público, porque ao mesmo tempo que a galera quer temporada saindo mais rápido, mantendo o hype, também espera uma qualidade absurda em todos os episódios. Só que na prática essas duas coisas raramente andam juntas. Ou você tem mais tempo e entrega algo mais refinado, ou você entrega rápido e precisa fazer concessões. Invencível claramente escolheu a segunda opção. Apesar de tudo, Invencível continua sendo uma das minhas séries favoritas. A história é muito boa e os diálogos, em vários momentos, são muito bem escritos. Tirando algumas exceções, por exemplo, esse episódio do Diabão aí, que é a coisa mais chata que eu vi na série. Mas mesmo com esses problemas, eu continuo acompanhando. No momento que eu tô escrevendo esse vídeo, a gente tá na saga do Trag, sei lá. Então vamos ver como que isso aí vai terminar. Então deixa seu comentário aí, fala se você tá gostando da série, se você concorda comigo ou não, será que eu falei muita bosta, sei lá, fala aí o que você pensou. Se você quer fazer animações que não pareçam um slide de PowerPoint, dá uma olhada no meu curso de animação para iniciantes, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E se quiser continuar vendo mais coisa, tem esse vídeo aqui onde eu falo sobre uma animação de mecha americana que faz várias referências à cultura dos animes de robôs gigantes. Um abraço na sua tia Teresa e falou!